Tem uma pergunta que eu acho que quase ninguém gosta de fazer pra si mesmo. Não é será que eu consigo? Também não é será que eu sou bom? É outra. E se eu nunca for o melhor? Porque enquanto a gente é criança, essa pergunta nem existe. Todo mundo sonha em ser o destaque, o melhor jogador, o melhor aluno, o melhor no trabalho. A gente cresce acreditando que se esforçar o suficiente, esse lugar estará esperando pela gente. Só que uma hora a realidade chega. Você encontra alguém mais rápido, mais inteligente, mais talentoso. E pela primeira vez passa uma possibilidade na cabeça que ninguém ensina a lidar. Talvez eu nunca seja esse cara. E eu acho curioso como, para muita gente, é exatamente aí que a vontade acaba. Como se só existissem dois lugares possíveis. Ou você é o protagonista, ou você não importa. Foi aí que eu lembrei de Haikyuu. Tem um personagem que eu gosto muito, que é o Tanaka. E eu acho curioso porque quando a gente conhece ele, a impressão é completamente diferente. Ele fala alto, provoca os adversários, entra em quadra como se fosse o melhor jogador do mundo. Às vezes até parece convencido. E de certa forma, acho que aquela confiança era importante para ele. Não porque ele estivesse fingindo, mas porque acreditar que podia decidir um jogo fazia ele entrar em quadra sem medo. Só que Haikyuu faz uma coisa muito bonita. Conforme o Karasuno enfrenta equipes cada vez mais fortes, o Tanaka começa a enxergar o lugar que ele ocupa naquele time. Tem o Kageyama, tem o Hinata, tem o Asahi, tem o Nishinoya, tem o Tsukishima. Cada um parece carregar alguma característica extraordinária. E o Tanaka é só o Tanaka. E acho que existe um momento muito silencioso na obra em que ele percebe isso. Talvez ele nunca fosse ser o jogador mais talentoso daquela quadra. Talvez nunca fosse o primeiro nome que as pessoas lembrariam quando pensassem no Karasuno. E isso deve doer, porque ninguém cresce sonhando em ser mais um. Só que a obra faz uma escolha que eu gosto muito. Ela não dá um poder escondido para ele, não revela que ele era um gênio esse tempo todo. Não tenta convencer a gente de que ele era especial e só não sabia. Ela faz exatamente o contrário. O Tanaka continua sendo um jogador comum e talvez seja justamente aí que ele cresce mais do que muitos protagonistas. Porque ele deixa de perguntar como eu viro o destaque desse time e começa, mesmo sem perceber, a responder outra pergunta. Como eu posso ser importante para esse time? E essas duas coisas são completamente diferentes. Acho que esse é um momento pelo qual muita gente passa, principalmente quem pratica esporte. Quando você começa, parece que tudo é possível. Você imagina até onde pode chegar. Só que conforme o tempo passa, você encontra pessoas melhores. E aí começa uma comparação que é difícil de evitar. Talvez eu nunca alcance esse cara. Talvez eu nunca tenha esse talento. Talvez eu nunca seja o protagonista. E eu acho que o erro começa justamente aí. Porque a gente aprende a medir importância do mesmo jeito que mede talento. Como se só tivesse valor quem fosse extraordinário. Mas um time nunca funcionou assim. O Karasuno não é formado pelos melhores jogadores de cada posição. O Kageyama é um levantador absurdo. O Hinata faz coisas que quase ninguém consegue. O Nishinoya é um líbero excepcional. O Tsukishima cresce muito como bloqueador. Mas nenhum deles ganha sozinho. Entende? Tipo, o Kageyama precisa de alguém para atacar. O Hinata precisa de alguém para levantar. O Nishinoya salva bolas que permitem outro ataque. O Asahi precisa confiar em quem recebe. Cada um depende completamente do outro. E talvez seja por isso que o Tanaka nunca tenha sido um personagem comum de verdade. Ele só não era o protagonista. São coisas diferentes. E acho que em algum momento ele faz as pazes com isso. Não porque desistiu de evoluir, não porque perdeu a ambição, mas porque finalmente entendeu que o valor dele não dependia de ser o melhor jogador daquela quadra. Aceitar que existe gente melhor do que você não é o mesmo que aceitar que você é descartável. Eu acho que essa diferença é muito importante, porque hoje parece que tudo gira em torno de ser excepcional. Você precisa ser o melhor profissional, o melhor atleta, o melhor criador, o melhor em alguma coisa, qualquer coisa. Como se existir no meio fosse sinônimo de fracasso. Só que talvez o problema nunca tenha sido ser comum. Talvez o problema seja acreditar
que pessoas comuns não podem ser essenciais. E eu acho que o Tanaka me lembra justamente disso. Ele não muda o destino do Karasuno porque ele vira um gênio. Ele muda porque ele continua aparecendo, continua treinando, continua acreditando que ainda pode contribuir, mesmo sabendo que talvez nunca seja o nome mais lembrado daquele time. E, sinceramente, eu acho que isso exige muito mais maturidade do que simplesmente querer ser o melhor. Porque continuar enquanto você acredita que pode ser o protagonista é fácil. O difícil começa quando você percebe que talvez esse lugar nunca tenha sido seu. Quando você descobrir que não é, você ainda vai querer continuar?